Temos aí o nosso culto, amém? Amanhã nós temos ceia, e eu queria convidar vocês a abrir comigo no livro de Esther. Abra comigo no livro de Esther, capítulo 1, e o livro de Esther é um livro muito interessante. Talvez nós não pregamos tanto sobre o livro de Esther, nós não falamos tanto, sobre esse livro, mas esse livro tem tanto para nos ensinar, queridos. O livro de Esther, na verdade, se eu pudesse resumir, é o livro da graça, é o livro da bondade de Deus. E quando você estiver lendo, eu quero te desafiar a ler o livro de Esther. O livro de Esther, se você pegar todo o livro, todos os capítulos, hora nenhuma você vai ouvir falar de Deus, hora nenhuma você vai ver eles citarem o nome de Deus, mas entre todos os versículos, você vai ver que Deus, ele se manifesta de uma forma sobrenatural. Havia algo orquestrado ali para dizimar aquela nação, mas Deus, através da bondade, ele faz algo ali naquela nação. E tem algo aqui muito interessante, a partir do verso 10 do capítulo 1, aqui começa com um concurso de beleza. Você já viu, talvez você vai falar assim para mim, Altim, mas tem um concurso de beleza na Bíblia? Tem, queridos, no livro de Esther. E esse concurso, houve uma festa ali, e essa festa durou 180 dias. Queridos, alguém queria participar de uma festa que dura 180 dias, querido? Perde até a graça, não perde? Eu estou vendo a Samara virou para mim e falou assim, eu não queria participar. Queridos, festa, mais de um dia, 2, 3, mas houve uma festa ali que durou 180 dias, e de repente o rei estava um pouquinho alegre, ele ficou bem alegre num dia, e era costume da época, eu só estou dando um spoiler ali sobre a história, só para você entender, e o rei mandou chamar a rainha, porque era costume da época, que a rainha se apresentasse perante ali todo o povo, porque o rei gostava de mostrar a sua esposa, a beleza da sua esposa para todo aquele povo, e vocês vão ver que algo aconteceu naquele dia. E aqui lá no versículo 10, vamos lá, no versículo 10, ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre, o coração do rei estava bem alegre. Você já viu quando a pessoa está bem alegre, pessoal? O rei estava bem alegre ali e tal, mandou Meumã, Bizita, Arbona, Bigta, vamos pular isso aí, versículo 11, que introduzisse a presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos, aos príncipes, a formosura dela, pois era de extrema formosura. Porém Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu, se inflamou de ira. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito, os quais, chegando a ele, esses reis aí, esses sábios, os 7 príncipes da Pérsia, dos Medos, que avistaram pessoalmente com o rei, se assentaram-se como principais do reino, sobre o que se devia fazer segundo a lei, a rainha Vaste, porque não haver ela cumprido o mandamento do rei Assuero, por intermédio dos eunucos. Então Memucã, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vaste, não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em toda a província do rei Assuero, porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos, quando ouvirem dizer que mandou o rei Assuero que introduzisse a presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo as princesas da Pérsia e da Média, ou ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Senhor, é a tua palavra, obrigado por essa noite, obrigado pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de estar aqui nesse lugar, que através dessa palavra o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor fale, meu Deus, o Senhor não se cale nessa noite, tira de nós toda preocupação, toda ansiedade, em nome de Jesus. Queridos, é tão interessante essa história, nós poderíamos citar várias coisas, mas eu coloquei aqui o título da palavra, e eu não sei se os meninos estão lá,
eu coloquei aqui, que caia o espírito de Vasti no nosso coração, ou, eu não sei porque não tem acento, alguns falam Vasti, o espírito de Vasti, é Vasti, ou Vasti, né? Eu prefiro falar Vasti, que fica mais fácil, que caia o espírito de Vasti, né? Essa palavra foi mandada semana passada, a hora que os meninos acharem ali, os slides, tá bom? Pode soltar aí para mim, que caia o espírito de Vasti na nossa vida. Queridos, o que é o espírito de Vasti? Esse espírito de Vasti nada mais é do que um espírito de rebeldia, porque quando ela foi chamada a entrar na presença do rei, ela recusou entrar na presença do rei, e mais do que nunca, queridos, Vasti, ela ocupa o lugar de Esther, porque Esther fala da graça, Esther fala da bondade, fala da graça de Deus sobre a sua vida e a minha vida. E eu quero te perguntar, o que tem ocupado o seu coração nesses dias? Aquilo que é de Deus, dentro do seu coração e dentro do meu coração. Mas às vezes tem algumas coisas que têm ocupado o meu coração e o seu coração. E aqui, então, Vasti, ela ocupa ali um lugar que não é dela. E o que será que está ocupando o meu coração? Nesses dias, tem tanta coisa ocupando o nosso coração, queridos. Talvez nós estamos com, o nosso coração está com ansiedade, olha lá, vencendo o espírito de quê? De Vasti, ou Vasti, né? Mas vamos falar Vasti, que eu acho mais fácil para mim. Aquilo que ocupa o seu e o meu coração. Será que o meu coração não está sendo ocupado por uma ansiedade exagerada? Será que o meu coração não está sendo ocupado pelo medo? O grande mal do século, né, é a ansiedade que bate à nossa porta. Eu não sei, queridos, mas a ansiedade é o medo do amanhã. Nós temos medo do que vai acontecer no dia de amanhã. Nós temos a incerteza nesses dias. O próprio Jesus, ele trabalha com os discípulos, né? Porque os discípulos, eles ficavam preocupados. Jesus falava assim, ó: por que estáis ansiosos com o que há vez de comer, de beber, de vestir? Nós temos medo do dia de amanhã. Então esse espírito, então, tem ocupado o nosso coração, que é um espírito de rebeldia. Nós vivemos uma geração rebelde. A rebeldia tem batido, né? A Bíblia fala lá em Efésios, o príncipe da potestade do ar, aquilo que opera nos filhos da desobediência. E não tem coisa pior. Esses dias eu estava conversando com a família, e eu achei interessante, porque essa mulher, ela tem 4 filhos, e aí o filho mais novo, né, os irmãos mais velhos falaram assim, ó: porque o fulano, que é o mais novo, falou assim, ele apanhou menos. E aí, eu não sei se vocês já falaram isso aí para sua mãe, para o seu pai, né, mas fulano apanhou menos. Ela falou assim, é lógico, ele não é desobediente. Porque se ele desobedecesse igual vocês, ele teria apanhado da mesma forma. Então, às vezes, você olha e fala assim, meu pai bate no fulano menos do que em mim. Mas é por quê? Porque é menos o quê, minha irmã? Desobediente. Porque se fosse obediente, não teria o quê? Castigo. A gente olha, né? Você já viu aquelas crianças que chegam na igreja? Tem criança que senta lá no fundo, a hora que você olha, ele passou nas cadeiras, vem parar aqui na frente, você já viu? Ou não? Eu lembro que minha avó, quando a gente era novo, né, a gente era de outra religião, eu lembro que minha avó, antes da gente sair de casa, minha avó ia lá, dava água para nós, levava no banheiro, falava assim, você vai no banheiro, você quer ir no banheiro? A gente ia no banheiro, bebia água, e falava assim, e não é para pedir água, e nem pedir para ir no banheiro. Alguém é dessa época aí, que a mãe e o pai chegavam e falavam assim, não é para pedir, porque parece um negócio, né? Quando chega no lugar, a criança já fala assim, quer água, quer ir no banheiro. Aí depois que você leva no banheiro, dá água, fala assim, quer água, eu quero ir no banheiro. É assim ou não, pessoal? Então, esse espírito, né? Esse espírito de desobediência. Então, a primeira coisa que eu coloquei, nós precisamos vencer esse espírito de quê? Desobediência. E uma das coisas que mais chama atenção em Jesus é a obediência.
Quando você vai lá no livro de Lucas, capítulo 22, quando ele estava ali no Getsêmani, que ele suava gota de sangue, coloca aí para mim, Lucas, coloca para mim, fazendo um favor, Lucas 22, 40, coloca aí para mim, Lucas 22, 40, se tiver como, Lucas 22, 40, fala quando Jesus estava ali no Getsêmani, ele fala assim, Pai, se possível, né, chegando ao lugar escolhido, Jesus disse, orai, para que não entreis em tentação, versículo 41, ele fala assim, ó, no versículo 41, ele por sua vez se afastou a cerca de um tiro de pedra, se ajoelhou e orava, e dizia assim, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não faça a minha vontade, e sim a tua, versículo 43, então lhe apareceu um anjo do céu e o confortava, 44 diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente, aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue que caía na terra, naquele momento, queridos, olha só, a vontade dele era abandonar tudo, e uma coisa que eu aprendo, carne não converte, pessoal, carne não converte, às vezes a gente fala assim, olha, a minha pior luta é com o diabo, não queridos, a nossa pior luta é com a nossa própria carne, né? Vamos dizer aí, igual nossa ex, né? Nossa pior luta é com nós mesmos, né? Ela engasgou com ela mesma. Então, nossa pior luta é conosco mesmo, é com nós, é com a nossa carne, aqui ó, porque carne não converte, pessoal. Nossa luta, a pior coisa é você ter que lutar com você, vamos supor, você ter que lutar com as suas vontades, com os seus desejos. Então a Bíblia fala, né, que nossa pior luta é com a carne, é com o sangue, depois com o diabo, mas a pior luta é com os nossos desejos, com o nosso coração. Eu não sei, querido, se você já teve que lutar com o seu coração, com a sua vontade, você fala assim, nossa, eu não posso fazer isso, né? Eu não sei se você já lutou com o seu computador, seu dedo, falou assim, eu não posso apertar essa tecla. Antigamente, né, a gente virava principalmente para os homens aí, falava assim, ó, cuidado, quando você passar perto de uma banca de revista, geralmente, né, nas bancas de revista, né, para quem não sabe, as revistas ficavam assim, né, aquelas revistas, antigamente era pornô, né, agora já mudou o nome, é revista adulta, né, acho que nem tem mais, então ficava na parte de cima, e os jornais ficavam embaixo, e aí a gente fingia que ia comprar jornal, e falava assim, quanto que é o jornal? Quanto que é o jornal? Não era assim, querido? Mas hoje, se você pegar o seu celular em prazo de 10 segundos, está na sua mão, eu fico vendo que as informações, a internet, por um lado foi bom, mas para o outro também é um perigo. O que eu tenho olhado, né? Então às vezes a gente lutar com a nossa carne, com os nossos desejos. Então a primeira coisa, desobediência. A Bíblia fala que quando nós somos obedientes, né, aqueles que desobedecem pai e mãe, eu não sei, amanhã nós já temos aí, amanhã é o dia das mães, eu não sei se você já preparou algo para sua mãe, já comprou alguma coisa, se você, às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu não é questão de dinheiro, queridos, você pode escrever um bilhete, a sua presença, você pode dar um abraço, você pode fazer tanta coisa, não é questão de dinheiro, mas você pode fazer tanta coisa para abençoar a sua mãe, às vezes uma coisa que você faz é muito mais valorosa, do que você ir lá simplesmente comprar um presente, mas hoje a gente vive esse espírito de rebeldia. Eu lembro que, algum tempo atrás, eu não lembro se foi o ano retrasado, na Páscoa, eu fui comprar um ovo de chocolate para a Bruna, e a hora que eu ouvi aquele preço, pessoal, eu não sei se você tem coragem, mas a hora que eu vi o preço daquele ovo de chocolate, não é pela pessoa, mas pelo preço, eu acho aquilo um absurdo, é um assalto, vocês não acham que é um assalto, não? Eu lembro que um dia meu sobrinho falou assim, Titi, você me dá um ovo? Eu falei, dou. Só que ele não falou de quê, né? Ele falou, você me dá um, dou.
Ele falou assim, eu quero um Kinder Ovo. A hora que eu fui ver o preço, pessoal, a hora que eu fui, né? A hora que eu fui ver, eu não acreditei. A hora que eu cheguei lá não posso falar o nome da loja americana, não posso falar. A hora que eu cheguei lá, que eu falei assim, moça, quanto que é isso aqui? A hora que ela falou o preço, não sei se era 150. Falei, o que é isso? Vem um Corsa aí dentro com IPVA pago? Só pode, porque não tem lógica, pessoal. Um ovo custar 100, eu falei, não. Aí eu lembro que eu fui comprar para a Bruna, eu falei assim, não vou comprar. Sabe o que eu fiz? Passei numa loja, comprei um saquinho assim, bem bonito, tal. Comprei alguns chocolates, fiz algumas coisas, preparei. No final, querido, aquele saquinho que eu fiz saiu mais caro do que o ovo que eu ia comprar. Mas sabe aquela coisa? A hora que ela chegou, falou assim, nossa, mas ficou tão bonito. Então não é pelo preço, mas é a forma que você faz. Então amanhã é um dia especial, lógico, mãe tem que ser homenageada todos os dias, as mulheres são guerreiras, mas, então a primeira coisa, né, vencer esse espírito de desobediência. Nós temos a tendência a questionar, principalmente as pessoas falam assim, por quê? Por quê? Mas por quê? Questiona tudo, né? Questiona tudo quer saber o porquê. E às vezes, querido, obedecer é melhor do que sacrificar. O próprio Deus, ele dizia, obedecer é melhor do que sacrifício. Segunda coisa que eu aprendo, né, é que nós temos que vencer nesse espírito, soberba e orgulho. Aquela mulher, ela já tinha uma posição, qual que era o orgulho dela? Eu não vou. E orgulho não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes eu conheço pessoas que é muito rico e são pessoas simples. Eu conheço também pessoas que não têm nada, mas você olha para ela, né? Você vê uma soberba, uma arrogância. Há um tempo atrás tinha um rapaz que ele já passou pela terapêutica, já perdi as contas quantas vezes. E eu fui no supermercado, ele estava lá na porta. E a hora que ele me viu, eu falei assim, olha pastor, eu estou muito bem. Eu saí, já estou empregado, eu já dei entrada para comprar uma casa, eu estou com uma moto, não sei o que, e eu olhando aquilo, eu falei assim, amém meu irmão, glória a Deus, o Senhor te abençoe, o Senhor continue te abençoando. E a hora que eu fui dar um passo, eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou assim, você não tem R$2 para me dar não? Eu olhei e falei assim, oi? Às vezes a pessoa, né, essa coisa da soberba, a Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 4, né, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. O que é essa palavra resistir ao diabo, ele fugirá de vós? Sujeitai-vos, se coloca debaixo de uma autoridade, e fala que Deus vai o quê? Nos abençoar. Estar debaixo é você se procurar quem que é a autoridade naquele lugar, e você se colocar o quê? Debaixo. Eu fui pregar lá em São Paulo, né, dar um curso de teatro, curso de artes, e a primeira coisa, né, às vezes quando a gente vai falar de arte e tal, então cada lugar tem seus princípios, valores, e tudo que eu ia fazer, eu chegava na pessoa responsável e falava assim, olha, eu vou trabalhar isso e isso, né, e pode ser dessa forma, tem uma apostila, você quer dar uma olhada na apostila, e a pessoa, não pastor, não precisa não, eu falei, precisa sim, porque aqui nesse lugar a autoridade é você, eu estou aqui me colocando debaixo da sua autoridade. Então é isso pessoal, quando você se coloca debaixo, então essa palavra se colocar debaixo, né, da autoridade, coloca para mim Tiago capítulo 4, Tiago 4, versículo 7, olha só que interessante, essa palavra em Tiago capítulo 4, versículo 7, quando Tiago ele fala, olha, sujeitai-vos, o que é sujeitar? Se colocar debaixo, essa é uma palavra militar, quando você se coloca debaixo daquela autoridade que está naquele lugar. Então quando você se coloca debaixo, você está debaixo do quê? Do guarda-chuva, você está debaixo da proteção. O grande problema de Saul, pessoal, às vezes a gente olha Saul e fala assim, o povo escolheu Saul e não Davi, mas o povo queria um governo, mas Deus mudou o coração de Saul. Você vai ver que a Bíblia fala assim, Deus mudou o coração de Saul. Mas o problema de Saul, que Saul não entendia o que é autoridade espiritual.
Porque quando Samuel chega para ele e exorta ele, ele não se quebranta. E Davi, quando Natã chega ali e exorta ele, fala assim: eu pequei contra Deus. A diferença dos dois foi estar debaixo do guarda-chuva, estar debaixo da autoridade. Quando nós nos colocamos debaixo da autoridade, Deus, ele vem com a sua proteção sobre nós. Quando você olha em Ezequiel capítulo 28, quando fala ali sobre o rei Tiro, que fala, olha, andava sobre as pedras fogueadas, vem falando sobre Lúcifer, fala, andava, se cobria de pedra preciosa, andava nos seus caminhos, a soberba estava no seu coração, tal, até que se achou iniquidade em ti. Ali fala que ele pecou contra o quê? Contra a santidade de Deus. Mas quando você vai para Isaías capítulo 14, você vai ver que ele peca contra a autoridade de Deus. E quando ele peca contra a autoridade de Deus, ele é banido do céu. Há uma diferença quando você peca contra a santidade, e há uma diferença quando você peca contra a autoridade. Em Ezequiel 14, 9, ele fala assim: eu subirei aos céus, olha para você ver, a independência, eu subirei, eu estabelecerei, eu serei. Ali ele fala 5 eus, eu serei, eu estabelecerei, eu serei maior, eu estabelecerei o meu trono. E quando ele peca contra a autoridade, ele é banido do céu. Eu não sei se você sabe a diferença entre pecar contra a santidade e pecar contra a autoridade. Em Ezequiel, ele peca contra a santidade, mas ali ainda Deus começa a trabalhar com ele. Mas quando ele peca contra a autoridade, ele é banido do céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, tu que debilitava e dizia no teu coração: eu subirei aos céus, acima das estrelas de Deus, estabelecerei o meu trono, e eu serei semelhante ao Altíssimo. E é tão interessante, porque lá no livro de Gênesis, quando Lúcifer, ele vai ali tentar Adão e Eva, a primeira coisa que ele propõe ali: olha, o dia que você comer, você vai ser como Deus. Mas na verdade, eles já eram como Deus, a imagem e semelhança, eles se tornaram como? A imagem de Lúcifer. O que era isso? A desobediência. Você não precisa mais estar debaixo de autoridade, você não precisa mais estar debaixo de uma cobertura espiritual. Então a primeira coisa, segunda coisa, esse orgulho, a soberba, queridos. Às vezes as pessoas têm medo de se expor. Queridos, lógico, você não tem que ficar abrindo seu coração para ninguém, sabe, nós precisamos ter alguém para a gente abrir o nosso coração. Nós não temos que ficar procurando todo mundo, contando a nossa vida, não é isso. Mas nós precisamos de alguém para nós estarmos sentando, abrindo o coração, falar: olha, eu preciso de ajuda. Eu fico vendo, né, esses dias eu fui no banco, tinha um senhor na minha frente, ele olhou para trás, e de repente, em prazo de 2 minutos, eu já sabia a vida dele todinha. Eu não sei se você já viu, né, as pessoas parecem que têm necessidade de contar, mas nós, pessoal, não temos que fazer isso, ficar na fila do banco, na escola. Não, procura pessoas maduras, que podem te ouvir. Às vezes nós temos medo de expor, mas a pessoa vai achar que eu sou fraco, a pessoa vai achar, não, queridos, tem dia que a gente precisa, né, abrir o nosso coração. Eu fico vendo, né, que uma das coisas que traz cura na nossa alma é quando a gente abre a nossa boca e fala assim, pronto, né, eu fico vendo Elias, quando Elias chega para Deus, fala: Deus, o Senhor não sei o que, me abandonou, papapá, e Deus não fala nada para Elias, Deus só fala assim: Elias, sai da caverna, sai da sua caverna. Eu não sei você, tem dia que eu só quero abrir minha boca, e esses dias eu encontrei com uma pessoa, fiquei ouvindo, ela fala, falou, a hora que terminou, fiquei olhando para ela, falei assim: pastor, muito obrigado pelo que o senhor falou para mim. Pessoal, não falei nada, só ouvi. E tem horas, querido, que a gente tem que ter alguém para ligar, se ligar para alguém e falar assim: eu preciso. Quer ver outra coisa que eu vejo, né, para fazer esse espírito cair na nossa vida? Inconsequência. Ela não pensou o que podia acontecer na vida dela, quando ela fala assim: eu não vou entrar na presença do rei.
Afinal de contas, eu sou a rainha, eu tenho uma posição, eu já estou aqui, eu já estou fazendo. Queridos, cuidado com as consequências da nossa vida. Quantas coisas podem acontecer com essas inconsequências? Ela fala assim, ela não quis entrar na presença do rei. Coloca aí para mim o versículo 12. Coloca aí o versículo 12. Tem jeito de colocar aí o versículo 12 para mim? A inconsequência na vida dela, né? Ela não pensou. Não. Tem não? Está aí. Porém a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Olha só, o que isso custou na vida dela, queridos? O que isso custou na vida dela? Custou o trono. Cuidado, pessoal, com as consequências da nossa vida. Tem oportunidades que são únicas na nossa vida. Eu falo que existe uma unção sobre a nossa vida, sobre aquele lugar. E às vezes a consequência que vem sobre nós. Eu estava falando lá em São Paulo, né, sobre Sansão. Sansão usava a unção, mas Sansão desprezava a unção. Porque Sansão falava assim, ó, o dia que cortar os meus cabelos, eu serei como um homem comum. Sansão usava a unção, mas desprezava a unção. Não despreze aquilo que Deus colocou na sua vida. Nós não podemos desprezar. E de repente nós acostumamos tanto, queridos, nós acostumamos tanto, que nós não damos valor com aquilo que Deus colocou na nossa vida. Não despreze aquilo que Deus colocou na sua vida. Não despreze aquilo que Deus tem para a sua vida. Outra coisa, para nós meditarmos na palavra do Senhor. Lu, você me ajuda aqui, fazendo um favor? O Espírito, né? O que acontece quando cai esse Espírito na nossa vida? Quando esse Espírito cai, agora que eu vi a foto que a Giovana colocou, olha que bonito, pessoal. Eu não sei se vocês perceberam, de um lado, um lugar seco, e do outro florido. Quando cai esse Espírito de Vasti na nossa vida. Pode colocar o próximo, fazendo um favor. O que acontece, né? Deus começa o que? Restituir tudo na nossa vida, amém? O espírito de restituição. Aqui a gente vê na rainha Esther, né? Quando Deus estende o cetro real para a vida dela. Coloca aí para mim Esther, capítulo 5, versículo 1. Ela não podia entrar na presença do rei, mas naquele dia ela se prepara, e a Bíblia diz assim, ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais. Sabe 4 coisas que Deus faz na nossa vida? Deus, Ele muda nome, Deus muda o lugar, Deus muda as nossas roupas. Você vai ver que sempre na Bíblia, Deus, Ele muda as roupas. Um exemplo, se você vem aqui para o culto, você escolhe o quê? Um tipo de roupa, ou não? Se hoje você viesse para um casamento, como seria a roupa? Vamos lá, pessoal. Seria uma roupa diferente ou não? As mulheres aí, escolher o quê? E abrir o guarda-roupa, olhar para o guarda-roupa e falar assim, eu não tenho roupa para ir. Eu não tenho sapato, né? Às vezes as mulheres abrem, tem 300, mas eu não tenho. Um exemplo, se de repente você fosse chamado para ir lá na coroação do príncipe, qual que é a primeira coisa que você ia pensar? Que roupa eu vou, ou não? Então cada lugar que você vai, você tem um tipo de roupa. Um exemplo, se você for chamado para a guerra, como que você vai? Uma roupa de guerra, ou não? Você precisa colocar uma roupa de guerra. Você não pode de qualquer jeito. Então cada lugar, então você vai ver na Bíblia, quando as pessoas falam assim, José, ele trocou as vestes para entrar aonde? Perante Faraó. Cada lugar que José ia, ele trocava as suas roupas, porque a roupa fala de mudança, fala de transformação. Eu não sei quando você olha uma pessoa, né, e de repente aquela pessoa ela dá uma produzida, dá um tapa no visual, você olha e fala assim, uau, você vai falar assim, o que você fez? Aí às vezes a gente não sabe receber elogio, né, a gente fala assim, não, são os seus olhos,
Não, eu estou bonito mesmo. Pessoal, qual que é o problema de receber elogio? Me fala. Tem problema receber elogio? O problema é o que você faz com o elogio. Quando você olha no espelho, eu não sei se você já fez isso, tem dia que você arruma, você olha no espelho e fala assim, uau. Mas tem dia também, não é, queridos, que a gente olha no espelho e fala assim, uau. Mas tem dia que a gente olha, não é verdade? Esses dias eu estava olhando, a Samara foi tirar umas fotos para a formatura, não foi, Samara? A hora que eu olhei, e eu estava mexendo no celular, ela nem sabe disso aqui, estava lá na academia, e uma irmã aqui da igreja olhou e falou assim, nossa, quem que é essa moça? Falei assim, a Samara. Falei assim, a Samara? Falei, é a Samara. Falei assim, não. Falei, é a Samara. Eu falei assim, aquela menina tal, que estava lá no culto. É. Falei assim, não, parece que aqui ela está com 3 metros de altura. Sabe, queridos, não é assim? Então aqui, Esther, ela muda as suas vestes. A primeira coisa para entrar na presença do rei, ela mudou as suas vestes. Olha só, se pôs no pátio interior da casa, de frente da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono. Queridos, se o rei não estendesse o cetro para ela, ela era morta. Quando entrava na presença do rei e não era convidado, se o rei não estendesse o cetro, a pessoa era decapitada. E ela muda, ela se prepara, ela se perfuma. E ela falou assim, ela foi até a presença do rei. Olha só, a residência, vamos lá, versículo 2. Quando o rei viu a rainha Esther, mas o que ela tinha feito, gente? O que ela fez antes? Trocou as vestes. Creio que ela foi lá, falou assim, é hoje. E alcançou ela o favor perante ele, estendeu o rei para ela o cetro de ouro que tinha na mão, e virou para ela e falou assim, qual é a sua petição hoje? Sabe, queridos, mas o que estava ocupando o trono era quem? Vaste. Mas Esther, o lugar era de quem? De Esther. O que está ocupando o seu coração para você alcançar o favor do rei? E aqui então ela estende o cetro. Coloca o próximo slide, não dá tempo da gente ler todo o texto. Aqui foi restituído tudo para a vida dela. O próximo, coloca o próximo. A graça de Deus nos acompanha, amém? Lá no capítulo 2, verso 9. A graça de Deus vai acompanhar a sua vida e a minha vida. Diz assim então, a moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apresentou, e ela se ungiu devido aos alimentos, como também 7 jovens escolhidas, mas ela foi a escolhida perante todos, porque o favor foi alcançado. Queridos, eu quero te dizer que essa noite, o favor do Senhor vai alcançar a sua vida e a minha vida. Feche seus olhos agora, feche seus olhos. O favor do rei vai alcançar a sua vida e a minha vida nessa noite. O Senhor quer estender o cetro dele sobre a sua casa, sobre a sua família. O Senhor quer estender o cetro dele sobre nós. Que a bondade do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que essa noite, que esse espírito de rebeldia, que esse espírito de independência caia na nossa vida. Mas que essa noite o Senhor estenda o cetro dele. Que o Senhor ache graça sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que a graça do Senhor alcance o nosso coração. Tira de nós, Senhor, todo esse espírito de independência, de achar que nós somos capazes de resolver tudo pelas nossas próprias forças. Mas que essa noite o Senhor venha colocar no nosso coração um coração submisso à palavra do Senhor. Dai-me um coração que é trabalhado pela palavra do Senhor, moldado. Dai-nos, Deus, nessa noite um coração abençoado pela presença do Senhor. E que essa noite, meu Deus, seja uma noite de transformação na nossa vida. Mas que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença. Mas queremos ser moldados pela Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus.
Você pode se colocar sobre os seus pés, querido, nessa noite. Te louvamos, Espírito Santo. Te louvamos, Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha luz, quando nas trevas eu passar, então eu busco a Ti, eu busco a Ti, Senhor, minha fortaleza, rocha da minha salvação. Fiel amigo, estás comigo nos dias de aflição. Por isso eu clamo a Ti, eu busco a Ti, preciso tanto te ouvir. Fala comigo, olha pra mim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Olha pra mim, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. Senhor é minha força, minha fonte, minha salvação. Eu amo Seus olhos de amor sobre mim. Minha resposta vem de Ti, escolho esperar em Ti. Pra onde correrei se não para os Teus braços de amor? Elevo os meus olhos a Ti, aguardo pelo Teu favor. Seguro estou em dizer: meu socorro. Você pode dizer isso? Vai! Minha resposta vem de Ti, escolho esperar em Ti. Pra onde correrei se não para os Teus braços de amor? Não tem pra onde eu correr, não. Aguardo pelo Teu favor. Seguro estou em dizer que o meu socorro vem do Te louvamos, Senhor, te louvamos. Olha pra mim, Sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me. olha pra mim, sonda-me, Vê se há em mim algum caminho. mau e guia-me. Queridos, antes de nós terminarmos, você tem liberdade de se juntar com alguém, de preferência, homens com homens, mulheres com mulheres. Procure alguém. Isso, procure alguém. Ore por essa pessoa. Isso, você tem liberdade. Ore pelo seu irmão. Fala assim: olha, que seja um tempo no favor do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Isso, ore, ore. Fala: olha, que seja um tempo profético sobre a sua vida, que seja um tempo profético sobre a sua casa.
Que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe, que seja um tempo que a bênção do Senhor seja estabelecida sobre a tua casa. Isso, ore, 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 ore. Que o Senhor abençoe, que o Senhor abençoe, que o Senhor te abençoe nessa noite. Toda ansiedade, toda preocupação, que seja um tempo de restituição sobre a sua vida, seja um tempo de cura, seja um tempo de cura. A resposta vem do Senhor, a resposta vem do Senhor, a resposta vem do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Olha para nós, Deus. Que o Senhor te abençoe, queridos. Que o Senhor te guarde. Quando você voltar para casa, que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família. Em nome de Jesus. Te espera amanhã pela manhã. O Senhor te abençoe. Dê um abraço aí, pelo menos umas 4 pessoas antes de você voltar para casa.